abençoados do Senhor, graça e paz de Deus, irmão. Sejam bem-vindos, a mais um encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Jó e a realidade de Satanás. O nosso texto bíblico, ele se encontra no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12, e Jó, capítulo 2, o versículo 4 e o versículo de número 5, ok? Então abra sua Bíblia aí no nome de Jesus e vamos fazer essa leitura juntos. Jó, capítulo 1, do versículo 6 em diante, diz: É vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura, não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes? E o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás. Cara, isso aqui é muito forte, meu irmão. Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Capítulo 2, versículo 4 diz: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Palavra do Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, antes de apresentar os objetivos da lição, deixa eu dizer algo aqui. Com certeza o que eu vou dizer vai mudar a sua vida, vai te impactar profundamente. Jó não é importante para nós por causa do sofrimento. É importante por ter sofrido da mesma maneira que sofremos, nas áreas da família, na saúde pessoal e nas coisas materiais. Jó, meu irmão, é igualmente importante para nós por ter indagado diligentemente, protestado ousadamente contra o sofrimento. Ele, de fato, subiu alto com as suas perguntas. Não é o sofrimento que nos preocupa, é o sofrimento injusto. Quase todos nós, enquanto crescemos, tivemos a experiência de desobedecer aos nossos pais e sermos castigados por isso. Quando essa punição estava ligada ao mau comportamento, havia um senso de justiça, ou seja, quando erramos, somos castigados. Porém, entretanto, todavia, quando ficamos mais velhos, descobrimos, para nossa surpresa, que não existe uma correlação real entre o tamanho do erro que cometemos e o sofrimento que experimentamos. Uma surpresa ainda maior é que muitas vezes, irmãos, acontece justamente o oposto. É isso mesmo que você ouviu. Fazemos o melhor possível e no momento em que estamos certos de receber uma recompensa, somos golpeados e cambaleamos. Ei, aprenda uma coisa no nome de Jesus: a vida
não é só difícil, ela é também injusta. Nós temos 3 objetivos para hoje. Primeiro é explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele realmente é. Segundo objetivo nosso é afirmar que as obras do diabo são invisíveis e que o livro de Jó lhe revela a sua natureza maligna. E terceiro e último objetivo para a nossa lição de hoje é sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados e graças a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, uma das constatações, que fazemos ao ler o livro de Jó é que o diabo, ele existe. Ele existe, meu irmão. Eu sei que não se fala mais sobre isso, eu sei que não se ensina mais sobre isso, eu sei que não se prega mais sobre isso, Ou seja, nós esquecemos, a igreja de hoje, ela não tem muita noção de quem é Satanás. E por não ter a noção de quem ele é, irmãos, é que muitas coisas estão acontecendo no nosso meio. Deixa eu te dizer algo aqui. Uma das mais perigosas ideias, irmãos, é que revela extremos, ou determinados extremos. Acerca de Satanás, há pelo menos 2. A primeira é tentar negar a sua existência, e a segunda é supervalorizar a ação maligna como se Satanás fosse uma entidade onipotente. O livro de Jó revela a realidade do diabo. Ele é um ser real. Todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento, meu irmão, experimentado por Jó, mesmo sem consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. E nesse aspecto o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Meu irmão, na lição de hoje nós vamos abordar a existência e a realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. E a primeira coisa que nós temos que saber é sobre a sua natureza. Cara, ele é um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, Se você quer saber sobre o estado original, sobre a queda dele, você vai ter que estudar uma matéria chamada Satanologia. No livro de Jó, veremos ele como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Foi o texto que nós lemos que diz, versículo 6, é vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas a uma dimensão sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela, como diz o texto, no capítulo 1, versículo 7. Outra coisa, ele é um ser criado, mesmo sendo um anjo, dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, meu irmão. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás, ele teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom, como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador.
Por isso o livro revela que Satanás tem as suas ações limitadas por Deus. Ou seja, ele pode fazer muitas coisas, mas não pode fazer tudo. Como ele não é autoexistente, né? Semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada, e graças a Deus por isso. Agora veja uma coisa, meu amado. Deus não abandona Jó nas mãos de Satanás, mas ele dá uma permissão para testar a disposição de Jó em permanecer leal e devoto. Ele diz assim, olha, eis que tudo quanto tens estás nas suas mãos. Uau, meu irmão! Isso aqui é muito forte. Você não pode ler esse capítulo e chegar nesse versículo e continuar lendo como se isso aqui fosse algo normal. Não pode. Porque esse é um pensamento absolutamente terrível. Você precisa ler esse versículo com calma, devagar, mastigando cada palavra, cada letra desse versículo. Veja o bilhete de permissão que Deus entrega nas mãos de Satanás. Tudo o que ele tem está em teu poder. Agora observe, no entanto, que existe um limite para o teste. Somente contra ele não estenda a sua mão. Ou seja, não toque na sua vida, não toque no seu corpo, não toque em sua alma e não toque na sua mente. Com essa autorização, diz a palavra de Deus, que ele rapidamente sai para cumprir o seu propósito. E confiante no sucesso do seu empreendimento. Cara, isso aqui é muito forte, irmãos. Outra coisa, ele é um ser dotado de personalidade, além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala, ele possui a capacidade argumentativa. É o que ele está fazendo aqui, nesse texto aqui, com o Senhor. Está ali, conversando, argumentando com Deus. Se você for em Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo 1, que fala da tentação do diabo, você vai ver ele ali também fazendo o quê? Argumentando. Então, no livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo, ele sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando ele disse que não ignorava os ardis e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Isso está no segundo livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E a quem perdoaste alguma coisa, também eu, diz a palavra, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós os fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. E ele termina dizendo, porque não ignoramos os seus ardis. Aí Efésios capítulo 6 diz que revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Então, irmãos, dessa forma, Satanás, ele usou do seu conhecimento e perspicácia para atacar a Jó. Segundo ponto, fala das obras de Satanás, E nós começamos aqui falando sobre a dor e o sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através das suas ações, é possível conhecer a natureza maligna das suas obras. É de natureza do diabo
provocar dor e sofrimento, meu irmão. Até então, né, nós podemos dizer, sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio ser destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, porque a sua família ela foi completamente devastada. Entretanto, o sofrimento de Jó não cessou com a perda da família. O diabo infligiu com uma doença que o fez padecer grande dor e se isolar de todo mundo. Outra obra de Satanás é a acusação, meu irmão. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. Olha aí, Jó, capítulo 1, versículo 10. Porventura não cercastes de bem a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste? E o seu gado está aumentando muito na terra? Mas estende a tua mão contra ele, toca-lhe em tudo que tens, e verás se não blasfema de ti na sua face. Olha ele aí, ó. Olha ele aí acusando, né? Dizendo que Jó só era aquilo que ele era, porque Deus o beneficiava. Meu Deus do céu. Então, o diabo, ele acusou, né, Jó de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Assim como fez posteriormente, né, com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. Está em Lucas capítulo 22, que diz: e disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma com os teus irmãos. Então, o diabo, ele quis fazer isso com Jó, né? O livro de Apocalipse mostra, irmãos, a acusação como a missão dele. Se você for em Apocalipse 12:10 diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do nosso Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Outra obra dele é tentar, irmãos, tentar o ser humano, né? Ele tem essa habilidade, faz parte da sua natureza, né? Tentar as pessoas. Pelo texto sagrado, nós podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus, né, e os caldeus, né, povos até então nômades, a dizimar os bens de Jó. Isso você vai ver, né, Jó capítulo 1, versículo 12, versículo 14 e o versículo 17. Então, é uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Essas são as obras dele, né? Dor e sofrimento, acusação e tentar o ser humano para o mal. Outra coisa que nós temos que saber sobre Satanás no livro de Jó é o ocaso, ou seja, né, a queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado no sentido figurado, é definido pelo dicionário como fim, final, queda, ruína. O livro de Jó, ele retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. Talvez você esteja pensando assim agora: ué, mas ele foi derrotado no livro de Jó? E eu vou dizer para você com propriedade
que ele foi. E sabe quando ele foi? Quando Jó venceu. Quando Jó venceu, no capítulo 42, 38 e 42, ali ele estava sendo derrotado. Quando nós vencemos, irmãos, ele é derrotado. Em quase todo o livro, você vai ver Deus se mantendo em silêncio e oculto. Mesmo o leitor tendo consciência que ele estava lá e que o seu silêncio fala mais alto ainda. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse do Senhor. Outra coisa é Jó e o testemunho de Deus, porque o livro tem um início dramático, mas tem um final apoteótico. O Jó foi submetido a uma prova de fogo, meu irmão, e mesmo sendo chamuscado pela chama do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. É isso que eu queria que você entendesse, sabe? Talvez você esteja passando por um momento difícil, por uma luta, por uma dificuldade enorme. Talvez você esteja aí pensando até em desistir. Mas não faça isso, sabe por quê? Porque se você desistir, ele vence e você é derrotado. Olha para Jó, ninguém nesse mundo sofreu como Jó, meu irmão. Mas ele fez o quê? Permaneceu fiel, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento. E o que aconteceu com ele? Saiu vivo e vitorioso. Ei, eu creio, por esta palavra aqui, que está nas minhas mãos, que se você continuar firme em meio a essa luta, você vai sair dela vivo e vitorioso. Sabe por quê? Porque ainda que pareça que não, Deus não te abandonou, assim como não abandonou a Jó. A graça estava oculta, mas estava lá. E no momento oportuno, ela se manifestou. Foi isso que aconteceu em Jó capítulo 38, versículo 1, que diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e diz: depois disso, depois de quê? De todo aquele sofrimento, dos amigos ter ido lá questionar a Jó, questionar a espiritualidade de Jó, depois de todo esse vulco-vulco, de todo esse sofrimento pesado, a graça, ela se manifestou. É isso que eu quero que você pegue, essa visão, meu irmão. Ei, a graça também vai se manifestar para você, meu amado. Pode ter certeza disso. Da mesma forma, a graça de Deus se manifestou, trazendo o quê? Salvação a todos os homens, como diz Tito capítulo 2. Ela também se manifestou, trazendo alívio, paz e livramento para Jó. Meu irmão, é isso que está guardado para você. É isso. Não abra mão da tua vitória. Deus está guardando alívio. Deus está guardando paz e Deus está guardando livramento para você e para todos os da sua casa. No momento certo, meu irmão, no momento certo, Deus vai agir. E outra coisa maravilhosa, que Deus mesmo
no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era: justo, reto e temente a Deus. Talvez o seu sofrimento seja justamente por causa disso que aconteceu também com Jó. Você nunca parou para pensar? Talvez Satanás tenha ido na presença de Deus e pedido para fustigar a sua vida, para tocar nas suas coisas, porque Deus já tinha dito para ele que você era sincero, honesto, temente a Deus e se desviava do mal. Então veja que agora, depois de Jó ter vencido, olha que coisa linda, Deus deu mais uma vez testemunho de Jó. Ou seja, como se Deus estivesse falando assim para Satanás: ah lá, não falei para você? Ele realmente era o homem que eu disse que era: justo, reto e temente a Deus. Isso está, irmãos, no capítulo 42. Olha só. 42, versículo de número 7, diz assim: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo 8: tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Que coisa linda, meu irmão, que coisa linda. Cara, tu tá entendendo esse mistério, meu irmão? Tu não vai ser destruído, irmãos. O diabo não vai te destruir. Sabe por quê? Porque existe um limite que o próprio Deus deu a ele. Ele pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. E eu quero concluir a nossa lição dizendo que, depois de meditar um pouco, nesse texto do capítulo 1, a partir do 6, e o capítulo 2, o versículo 4 e 5, irmãos, fica 4 princípios que permanecem verdadeiros até hoje. Primeiro princípio: temos um inimigo sobrenatural e o encontramos regularmente. Nunca se esqueça disso. O desejo dele é arruinar o seu testemunho, como destruir toda a sua vida. O fato de termos um inimigo invisível não significa que não seja real. Ele é real. Segundo princípio é que suportamos provações imerecidas, mas são permitidas. É isso mesmo que você ouviu, meu irmão. A vida inclui provações que não merecemos, mas que devem ser suportadas. Nunca podemos explicar ou compreender completamente o mistério da vontade insondável de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: não tente agarrar cada fio do seu plano profundo. Não tente, meu irmão, no nome de Jesus. E se você resistir a esse conselho, ficará cada vez mais confuso, mais ressentido e finalmente mais amargo. E aí, Satanás vencerá. Suporte a provação permitida por Deus. Sabe por quê? Porque nada toca a sua vida que não tenha primeiro passado pelas mãos do Senhor. Ele tem pleno controle e tem o direito soberano de permitir provações que não merecemos por ser quem Ele é. Terceiro princípio: há um plano, meu irmão, que não compreendemos, mas que é o melhor. O vasto plano cósmico de Deus está em operação agora, e Ele
não sente necessidade, nem tem a obrigação de explicá-lo a você. Se você olhar o texto que nós lemos, né, a partir do versículo 1, você vai ver justamente isso. Começa muito bem, e do nada, da noite para o dia, a coisa muda na vida de Jó. E Deus não precisou falar para ele, não precisa falar para mim, e não precisa falar para você. Ele está no controle. Quarto princípio, sofremos consequências que não esperamos, mas que são necessárias. Meu irmão, não sei onde você se encontra hoje, mas sei que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, meu irmão, estão passando por algo injusto. É bem provável que você não mereça o que está acontecendo com você, né? É bem provável. A consequência pode ter começado até a aborrecer você. Você não esperava chegar no ponto que chegou. Não pensou que chegaria a esse nível, mas chegou. Confie em mim no que eu vou dizer agora. O que aconteceu é uma parte necessária no seu crescimento espiritual. Sim, necessária. E nunca se esqueça, a vida não é só difícil, ela é também injusta. Que Deus te abençoe.